Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma história do livro Contos de Grimm, dos Irmãos Grimm. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história de hoje. O Pássaro Dourado. Um certo rei tinha um maravilhoso jardim. E neste jardim havia uma árvore que dava maçãs douradas. Nunca vi maçãs douradas. Se você já viu, coloque nos comentários aqui embaixo. Será que não eram laranjas? Fica um mistério. As maçãs eram sempre contadas. E perto da época de amadurecerem, notou-se que toda noite uma delas sumia. O rei ficou furioso com isso e ordenou que o seu jardineiro montasse guarda por toda a noite debaixo da árvore. O jardineiro pôs seu filho mais velho de prontidão, mas por volta da meia-noite este adormeceu, e de manhã mais uma maçã se fora. Então o segundo filho foi posto de guarda, e à meia-noite ele também adormeceu. Coincidência, né? E pela manhã outra maçã havia ido. Aí o terceiro filho se ofereceu para montar guarda, mas o jardineiro de início não queria permitir, temendo que algo lhe acontecesse. Com os outros dois não tem medo? Fica um mistério. Tanto o filho insistiu que o jardineiro acabou por consentir, e o jovem deitou-se debaixo da árvore para vigiá-la. Quando o relógio bateu meia-noite, ele ouviu um farfalhar, e olhando para cima avistou um pássaro de puro ouro. Quando este já fisgava uma das maçãs em seu bico, o rapaz pulou de pé e o alvejou com uma seta. Mas a seta não fez mal algum ao pássaro. Tão só desprendeu de seu rabo uma pena dourada, enquanto o pássaro sumiu ao longe. Pela manhã, a pena de ouro foi levada ao rei e ao conselho, que a examinaram admirados. Todos concordaram que a pena valia mais do que toda a riqueza do reino. Uma pena de ouro valer mais que toda a riqueza do reino? Acho meio duvidoso. Ainda assim, o rei declarou: uma pena não me basta, quero o pássaro inteiro. Com isso, o filho mais velho, o jardineiro, partiu pensando em encontrar com facilidade o pássaro dourado. E quando já havia caminhado um trecho, chega à entrada de um bosque, onde encontrava-se uma raposa. O rapaz imediatamente pegou do seu arco e flecha para atirar nela, mas a raposa lhe pediu: não atires, posso te dar um bom conselho. Sei a que vens, sei que procuras o pássaro dourado. Chegarás a um vilarejo de noitinha, e lá encontrarás duas hospedarias, uma em frente à outra. Uma terá aparência bem agradável e bonita. Não entre nesta. Passa a noite na outra, embora te pareça bem pobre e feia. Mas o filho de jardineiro pensou com seus botões: o que uma raposa sabe sobre isso? E nela mirou. Todavia era o alvo e a raposa, com seu rabo bem erguido, fugiu o bosque adentro. O rapaz prosseguiu em seu caminho e de noitinha alcançou o vilarejo, onde ficavam as duas hospedarias. Em uma delas havia música, dança e festejos. Já a outra lhe pareceu bastante suja e pobre. Eu teria de ser muito tolo, disse o rapaz, se me hospedasse naquela estalagem dilapidada e triste ao invés de nesta outra encantadora. Então dirigiu-se para a hospedaria elegante e lá comeu e bebeu à vontade, esquecendo do pássaro dourado e de seu país. Um tempo foi passando, e como o filho mais velho do jardineiro não voltasse e não se ouvisse notícias dele, o segundo filho partiu, e tudo repetiu com ele como acontecera com o irmão. Encontrou a raposa que lhe deu o mesmo bom conselho, mas ao parar em frente às hospedarias, seu irmão mais velho estava na janela de uma delas festejando e convidou-o a entrar. Não resistindo à tentação, entrou, e assim como o irmão, esqueceu-se do pássaro dourado e de seu país. Fico pensando o que será que aconteceu na hospedaria para eles esquecerem. Mais um mistério. Se você sabe o que aconteceu, coloque nos comentários aqui embaixo. Novamente o tempo passou, e o filho mais moço também manifestou o desejo de sair pelo mundo em busca do pássaro dourado. Seu pai, porém, não lhe deu ouvidos por um bom tempo, pois amava muito este filho e temia que algum infortúnio também
ele sucedesse, impedindo-o de retornar. Os outros não tinham problema, né? Mas por fim teve de concordar que o filho partisse, pois este não queria em casa sossegar. Ao se aproximar do bosque, o rapaz deparou-se com a raposa e recebeu o mesmo bom conselho. Agradecido, não tentou contra a vida da raposa, como haviam feito seus irmãos. Por isso a raposa lhe ofereceu: senta em minha cauda e viajarás mais rápido. Ele acomodou-se no rabo da raposa, que partiu correndo. E lá se foram os dois em tamanha disparada por todo o caminho que os seus cabelos voavam e em seus ouvidos o vento assobiava. No vilarejo, o filho mais novo seguiu o conselho da raposa. Sequer olhando ao redor, dirigiu-se para a velha estalagem e lá descansou, despreocupado por toda a noite. Pela manhã, a raposa retornou, encontrando-o pronto a reiniciar sua viagem, e foi logo dizendo: siga reto até um castelo, na frente do qual encontrarás toda uma tropa de soldados roncando, profundamente adormecidos. Ignora-os. Percorre o castelo até a sala onde verás o pássaro dourado em uma gaiola de madeira, tendo ao lado uma bela gaiola de ouro. Mas não tentes tirar o pássaro da gaiola. Mais simples, para colocá-lo na bela, ou te arrependerás. Por que será? A raposa ergueu novamente a sua cauda. O jovem nela sentou-se e lá se foram em crescente disparada, por todo o caminho, até os cabelos voarem e o vento zumbir em seus ouvidos. Na frente do castelo, tudo era como a raposa descrevera. Sendo assim, o filho mais novo do jardineiro pôde entrar no castelo e percorrer até encontrar a sala onde estava o pássaro dourado, preso na gaiola de madeira. Vendo ao lado a gaiola de ouro e as 3 maçãs douradas roubadas, o rapaz pensou: seria bastante esquisito levar este pássaro numa gaiola indigna. E você? Teria seguido o conselho da raposa ou não? Vamos ver o que aconteceu se não seguir-se. Abriu, portanto, a gaiola de madeira e transferiu o pássaro para a gaiola de ouro. Mas então o pássaro soltou um guicho tão alto que todos os soldados acordaram, prendendo o rapaz e o levando perante o rei. Na manhã seguinte, a corte reuniu-se para julgá-lo, e, depois de ouvir um caso, ele foi condenado à morte, a não ser que trouxesse ao rei o cavalo dourado, veloz como o vento. Se fosse bem-sucedido, receberia o pássaro dourado em recompensa. O rapaz partiu suspirando, em grande desespero, quando de súbito sua velha amiga raposa surgiu. Viste o que aconteceu por não me ouvires? Ainda assim te ensinarei como encontrar o cavalo dourado, se desta vez me obedeceres. Deves seguir em frente até chegar a um castelo onde encontrarás o cavalo em uma cocheira. A seu lado verás o cavalariço roncando profundamente adormecido. Em silêncio, tira o cavalo da cocheira, mas assegura-te de levar também a velha sela de couro e não a de ouro. Quem faz uma sela de couro? Deve ser incômodo. Continuando. O rapaz acomodou-se no rabo da raposa e lá se foram por todo o caminho disparado, os cabelos voando, os ouvidos zumbindo como o vento. Tudo correu bem. Ele encontrou o cavalo e o cavalariço que roncava com as mãos sobre a sela de ouro. Mas ao ver tão belo cavalo, o rapaz julgou ser uma pena colocar sobre ele uma velha sela de couro. Vou encilhá-lo com a de ouro, decidiu ele. De novo fez o mesmo erro. Não ouviu a raposa. Vamos ver o que aconteceu? É que ele merece. Porém, ao tocar na sela, acordou o cavalariço, que deu tamanho grito que de pronto vieram os guardas e levaram o rapaz prisioneiro. Pela manhã foi de novo conduzido frente à corte para ser julgado, e de novo recebeu uma sentença de morte. Ficou, no entanto, decidido que se ele conseguisse trazer para eles uma certa princesa, poderia viver e ainda receberia o cavalo e o pássaro em recompensa. Lá se foi o rapaz, mais uma vez bastante desanimado, quando a velha raposa apareceu. Por que não me ouviste? Se tivesses me ouvido, terias levado o cavalo e o pássaro.
Ainda assim, mais uma vez te aconselharei. Segue em frente e de tardinha chegarás a um castelo. À meia-noite a princesa vai se banhar. Aproxima-te dela e a beija, e logo concordará em ir contigo. Mas cuidado, não permitas que ela se despeça dos pais. Já sei que ele vai. Será que ele vai fazer isso que eu estou pensando? E você? O que acha que vai fazer? Coloque nos comentários abaixo. Então a raposa esticou a cauda e o rapaz nela se acomodou. E lá se foram os dois em disparada por todo o caminho até voarem em seus cabelos e assobiarem nos ouvidos. Ao chegar no castelo, tudo era como a raposa previra, e à meia-noite o rapaz avistou a princesa dirigindo-se ao banho. Beijou-a e ela concordou em partir com ele, mas implorou-lhe entre lágrimas para antes de despedir-se do pai. De início o rapaz não permitiu, mas ela chorou mais e mais e jogou-se em seus pés até que por fim o rapaz consentiu. Contudo, no instante que entraram no castelo do pai, os guardas acordaram e o rapaz se viu mais uma vez prisioneiro. Foi então levado perante o rei, que declarou: não terás minha filha, a não ser que no prazo de 8 dias consigas escavar e retirar todo este morro que tapa a vista da minha janela. Por que não botou a janela mais alto? Ora, o morro é tão grande que nem todo mundo junto conseguiria acabar com ele. Depois do rapaz trabalhar por 7 dias e ter retirado bem pouca terra do morro, a raposa apareceu-lhe e disse: deita-te e dorme, trabalharei em teu lugar. De manhã o rapaz acordou e o morro havia desaparecido. E ele foi contente até o rei anunciar que o morro não mais existia, e que, portanto, a princesa era sua. Assim o rei se viu obrigado a manter a palavra, e lá se foi o rapaz com a princesa. A raposa de novo apareceu e disse: ficaremos com todos os três, a princesa, o cavalo e o pássaro. Ah, suspirou o jovem, seria bom demais, mas como? Se me ouvires, retrucou a raposa, será feito. Ao chegar ao rei, e ele te perguntar pela princesa, deves dizer: aqui está. Ele ficará contente e você montará no cavalo que lhe trarão e estenderá a mão para despedir-se de todos. Deixa a princesa por último. Ao apertar a mão dela, puxa-a para cima do cavalo, mete as esporas nele e galopa para longe o mais rápido que puderes. Tudo correu bem, então a raposa disse: ao chegares ao castelo onde está o pássaro, ficarei com a princesa junto à porta, enquanto levas o cavalo até o rei. Quando ele vir que é o cavalo certo, mandará trazer o pássaro, mas deves permanecer montado no cavalo e dizer que queres examinar se é mesmo um verdadeiro pássaro dourado. Quando estiveres em tuas mãos, galopas para longe. Tudo isso também ocorreu como a raposa dissera. Levaram um pássaro, a princesa e cavalgaram até o bosque. Então a raposa rogou ao rapaz: por favor, me mata e corta minha cabeça e minhas patas. Mas o jovem recusou-se, e a raposa lhe disse: ainda assim te darei um bom conselho. Tenha cuidado com 2 coisas. Não salves ninguém da forca e não te sentes à beira de nenhum rio. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir. E lá se foi a raposa. E o jovem ficou matutando consigo mesmo. Não será tão difícil assim seguir este conselho. Partiu então a cavalo com a princesa até que chegou ao vilarejo onde seus irmãos haviam ficado. Mas lá encontrou muito barulho e confusão, e quando perguntou a causa de tudo, lhe disseram: 2 homens serão enforcados. Ao se aproximar, reconheceu nos 2 homens seus irmãos, que haviam se tornado ladrões, e indagou: não podem ser salvos de modo algum? Mas as pessoas lhe disseram que não, a não ser que alguém pagasse para libertá-los. O rapaz nem pensou no assunto. Pagou o que lhe pediram, os seus irmãos foram soltos e partiram com ele para casa. Mas ao chegarem ao bosque, onde antes haviam avistado a raposa, o dia estava tão fresco e agradável que os 2 irmãos propuseram: vamos nos sentar perto daquele rio e descansar um pouco, comer e beber. E ele sentiu, esquecendo-se do conselho da raposa, e sentou-se à beira do rio sem nada suspeitar. Então os 2 irmãos vieram por trás e lhe empurraram de ribanceira abaixo, tomaram a princesa, o cavalo e o pássaro e partiram para casa, indo até ao rei e senhor a quem afirmaram: tudo isso conquistamos com nossos esforços.
Então houve muita festança, porém o cavalo recusava-se a comer, o pássaro a cantar e a princesa só fazia chorar. Enquanto isso, o filho mais moço do jardineiro se encontrava no fundo do leito do rio onde caíra. Por sorte, o leito estava praticamente seco, mas ele quase partira os ossos e a ribanceira era tão íngreme que o rapaz não conseguia encontrar um meio de escalá-la para sair de onde estava. Então, mais uma vez apareceu a raposa e ralhou com ele por não obedecer aos seus conselhos. Ainda assim não posso abandoná-lo aqui, ela disse. Segura minha cauda e agarra-te bem. A raposa puxou o rapaz para fora do rio, avisando-lhe quando chegaram ao topo. Seus irmãos estarão de olhos bem abertos. Caso te encontrarem no reino, irão te matar. Por isso o rapaz disfarçou-se de pobre para entrar na corte do rei, e mal havia passado pela porta, um cavalo começou a comer, um pássaro começou a cantar, e a princesa parou de chorar. O rapaz dirigiu-se ao rei, a quem contou todas as vigarias de seus irmãos, que logo foram aprisionados e punidos. Então o rapaz casou-se com a princesa e herdou o reino com a morte do rei. Muito tempo depois, caminhando um belo dia pelo bosque, a raposa de novo apareceu e de novo pediu-lhe com lágrimas nos olhos que a matasse, cortando fora suas patas e cabeças. Desta vez o rapaz aqueceu, e no mesmo instante a raposa transformou-se em homem, o irmão da princesa, que se perdera muitos e muitos anos atrás. Mas fica a pergunta, como é que ocorreu essa transformação? Mais um mistério. Se você sabe como é que foi, coloque nos comentários aqui embaixo. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para mais uma história. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um vídeo e até logo!